Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai resolver uma série de questões abordando razões trigonométricas. Uma rampa lisa com 10 metros de comprimento faz ângulo de 15 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? Então, seno de 15, cosseno de 15, tangente de 15 graus. Observe a figura e vamos extrair as informações que a questão fornece para a gente. Ângulo de 15 graus, temos o x e temos o 10. Vamos identificar o que é o 10 e o que é o x, se é a hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente. O x é um lado que fica em oposição ao ângulo de 15 graus. Então, o x é o cateto oposto ao ângulo. Tá? O 10 é a hipotenusa. Então, o que é que você tem? Você possui o cateto oposto e possui a hipotenusa. Então, qual das três razões trigonométricas você vai usar? Pois é, você vai ter que usar o seno. Seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. Então, substituindo, o seno é 0,26 igual a x sobre 10. Fazendo o meio para o extremo, a gente rapidamente chega na solução x igual a 2,6. Nessas condições, uma pessoa que subir a rampa, ela vai se elevar a 2,6 metros. Próxima questão. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo da encosta é de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Ele fornece o seno, cosseno e tangente de 60 graus. Então vamos lá. O que é o 50 e o que é o x para a gente? O 50 é o cateto adjacente. Por quê? Porque o 50 forma o ângulo com a hipotenusa. Perceba que o 50 não é um lado que está em oposição ao ângulo. Então, 50 é cateto adjacente. O x é a hipotenusa. É o lado oposto ao maior ângulo do triângulo retângulo, que é o ângulo reto. Então, se você tem cateto adjacente e você tem a hipotenusa, qual é a razão que você vai utilizar? Pois é, se você apostou no cosseno, você está certo. O cosseno do ângulo de 60, que é 0,5, igual ao cateto adjacente 50, dividido pela hipotenusa x. Meios por extremos, teremos 0,5x igual a 50, dividindo 50 por 0,5, x igual a 100 metros, comprimento do cabo que ligaria a base da árvore ao topo da encosta. Agora atenção com essa questão, pessoal. Observe a figura e determine, dados seno, cosseno e tangente de 30. Qual o comprimento da rampa e qual a distância do início da rampa ao barranco? Então vamos lá. A gente vai começar determinando qual é o comprimento da rampa. Então, o que é que você tem na questão? O comprimento da rampa é a hipotenusa, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Tá? E ele forneceu 1,5. 1,5 é o cateto que está de frente para o ângulo, então é o cateto oposto. Pois é, você tem cateto oposto e tem a hipotenusa. Qual é a relação que a gente vai usar? A razão trigonométrica? Pois é, meu amigo, é o seno de alfa. Substituindo, o seno de alfa, 0,5, é igual ao cateto oposto 1,5 pela hipotenusa x. Então, multiplicando, teremos 0,5x igual a 1,5. X vai ser igual a 1,5 dividido por meio, que é igual a 3. Então, o que acontece, pessoal? Agora a gente vai ter que encontrar o valor de y, certo? O que é o y? O y, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30. Então, você pode, agora nessa questão, utilizar tanto o cateto oposto, que é 1,5, como pode utilizar também o x, que você acabou de encontrar, que é 3. Tá? Eu vou utilizar o 3, eu vou utilizar a hipotenusa. Mas, como eu falei, a gente também poderia utilizar 1,5 para responder. Como eu vou utilizar o 3, eu vou ter que usar o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Se você fosse utilizar 1,5 para calcular o valor de y, você teria que usar a tangente, que é o cateto oposto pelo adjacente. Tá? Mas eu vou preferir, é uma questão realmente de gosto, você não é obrigado a seguir o que eu estou fazendo aqui para achar o valor de y, viu? Mas eu vou utilizar não o 1,5, eu vou utilizar o 3, que é a hipotenusa. Tá? Então, montando, teremos o cosseno de 30, que é 0,86, igual a y, que é o cateto adjacente, dividido por 3, que é a hipotenusa. Multiplicando, y é igual a 2,58,
E aí temos as respostas, né? O x, que é o valor da rampa, né? O comprimento da rampa, 3 metros. E a elevação vertical, aqui, ou melhor, horizontal, né? A distância horizontal, a distância daqui, do ponto de começo da rampa para o barranco, 2,58 metros. Próxima questão. Determine a altura do prédio da figura seguinte. Seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30. Tá? Então, queremos a altura do prédio. A altura do prédio é o lado oposto ao ângulo. Então, é o cateto oposto. E ele fornece a hipotenusa? Não. A hipotenusa não é fornecida. Tá? Ela está aqui em oposição ao ângulo reto. Então, esse 60 é o cateto adjacente. Ele forma um ângulo com a hipotenusa. Portanto, você vai ter que usar, dentre as 3 razões que você conhece, a tangente. Então, a tangente é 0,57 igual à altura do prédio H dividido por 60. Deu para o extremo, H é igual a 34,2 metros, a altura do prédio. E a próxima questão. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está 30 graus acima do horizonte? Dado seno de 30, cosseno e tangente de 30. Então, ele quer o comprimento da sombra da árvore. A árvore tem 5 metros de altura e estaria nessa posição. Então, a sombra é o S, que aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Os raios do Sol estão incidindo no solo sob o ângulo de 30 graus. Você tem o 5, que é oposto ao ângulo de 30. E ele quer o S, que é o cateto adjacente, que forma o ângulo com a hipotenusa. Então, o que é que você vai usar das 3? O seno? Não. Certo? Você vai usar o cosseno? Também não. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Substituindo, tangente 0,57 igual ao cateto oposto 5, dividido pela sombra, que é o adjacente. Então, meio para o extremo, 0,57 S igual a 5. S igual a 5 dividido por 0,57. Teremos o S igual a 8,77 metros. Esse é o comprimento da sombra da árvore.